Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo falaremos sobre a rodada de sexta-feira, dia 16 de setembro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Agora você que chegou aqui pela primeira vez e esse assunto te interessa, já se inscreve no canal, aciona o sininho com todas as notificações para você não perder nada. Aproveito e peço aquela moral para todo o time. Quem puder, dá aquela curtida, faz aquele comentário e compartilha o vídeo com os amigos. Dessa maneira o canal cresce e fortalece e o nosso grupo de estudos chega a mais pessoas. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Bora lá, time. Primeira análise, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única, exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido pra vocês, estamos juntos sempre. Campeonato Brasileiro Série B, temos aqui Vasco versus Náutico, jogo às 19 horas na casa do Vascão. Olhando a tabela de classificação, o Vasco na quarta posição, 45 pontos, precisando pontuar, até porque o Londrina, o Sport, o Ituano aqui dando farol, querendo entrar nesse G4, né, galera? Para conseguir o quê? O acesso para a Série A. Então o Vasco precisa somar pontos, tá legal? Já o Náutico, lanterninha da competição até o momento, 20ª posição, 27 pontos, num cenário muito ruim. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes, o retrospecto, tá legal? Olhando aqui os 10 últimos jogos do Vasco em casa, um retrospecto muito forte. São 4 empates e 6 vitórias dos 10 últimos jogos, como já falei para vocês. Muita consistência. Já o Náutico, como visitante, tem um retrospecto muito ruim. Um empate, uma vitória e 8 derrotas dos 10 últimos jogos fora de casa. Galera, é um retrospecto com uma tendência absurda de derrotas, tá legal? Puxando aqui o histórico, temos 1, 2, 3, 4 vitórias do Vasco e 1 empate. E olhando o mercado de gol, bora lá, time, agora chegando na Alemanha, Bundesliga, vamos aqui de Mainz versus Hertha, jogo às 15h30 na casa do Mainz. Olhando a tabela de classificação, Mainz na 6ª posição, 10 pontos, e o Hertha 15ª posição com 5 pontos até o momento. Se a gente puxa aqui o histórico desse confronto, 5 últimos jogos na casa do Mainz, o Mainz tem vantagem, tá legal? Ganhou aqui 1, 2, 3 e tivemos 2 empates, tá legal? Ou seja, dos 5 últimos jogos, não perdeu nem visão, tá legal? Bundesliga 2, temos aqui Braunschweig, vulgo Brown, beleza? Vamos facilitar aqui. E também o Karlsruhe, jogo às 13h30. Bundesliga 2, bom para mercado de gols, tá bom, galera? Olha isso, a race aqui do time da casa, time do Brown, dos 5 últimos jogos. 4-2, 2-2, 1-0 saindo um pouquinho, 5-4 e 2-0. 2 golzinhos aqui batendo em alta frequência, alta probabilidade. O Karlsruhe jogando como visitante, 1-0 saindo um pouquinho, aí 6-0, 1-1, 8-0 e 5-0. Muitos gols, tá bom? Então primeiro eu quero trabalhar com vocês aqui pelo menos 2 golzinhos nesta partida. Dá para trabalhar o mais de 1,5 gol, mais de 1,75, mais de 2 gols asiáticos. Correndo um pouquinho mais de risco, dá para tentar puxar aquele ambas marcam, até porque o time da casa curte um ambas marcam, é um time que faz e toma gols. Porém, sempre que a gente vai buscar o ambas marcam, a gente corre um pouquinho mais de risco. Deixa eu dar uma olhadinha, esse mais de 1,5 gol quanto está pagando, uma odd aqui de 1,24, dá para encaixar naquela dupla, tá, galera? E também Bundesliga 2, se o jogo começar muito intenso, fiquem atentos com o gol no primeiro tempo, gol HT. O que é um jogo intenso? Muitos chutes a gol, muitos escanteios, significa que o gol está maduro. Se tiver uma odd acima de 1,50, talvez seja uma boa entrada para o primeiro tempo. Combinado? Time dando continuidade na Alemanha, Bundesliga 2 ainda, que é a 2ª divisão, Sandhausen versus Hannover, jogo às 13h30 na casa do Sandhausen. O que eu quero trabalhar aqui com vocês é mais uma vez mercado de gols, tá? O mais de 1,5 gol dos 5 últimos jogos do Sandhausen batendo em 3 e o mais de 1,5 gol do Hannover como visitante batendo em 4 dos 5 últimos jogos. Se a gente puxa o histórico, temos aqui 4 partidas, todas elas batendo mais de 1,5 gol e todas elas batendo ambas marcam. Mercado de gols muito quente no confronto, tá bom, galera? Então a primeira alternativa aqui, deixa eu dar uma olhadinha nessa odd, né? O mais de 1,5 gol, odd de 1,32 é uma odd interessante, dá para encaixar no bilhete e deixar aquela odd alta na dupla, tá bom? Acho sim que tem boa chance de ocorrer. Correndo um pouquinho mais de risco, e também eu mostrei para vocês através do histórico, o ambas marcam pode ser interessante, corre um pouquinho mais de risco, mas dá para pegar aquela odd maior. E a mesma lógica que eu falei na análise anterior.
O jogo começou quente, muitos chutes a gol, muitos escanteios. Você tá ali no primeiro tempo, odd a partir de 1,50, de repente dá para ser a sua entrada, pegar aquele over meio gol HT e pegar o seu green logo no primeiro tempo. Combinado? Bora lá, time, agora chegando no campeonato belga, Antwerp versus Seraing, jogo às 15h45 na casa do Antwerp. Antwerp que vem liderando aqui o campeonato com 24 pontos, voando baixo. Olha os 5 últimos jogos, 5 vitórias e mercado de gols, mais de 1,5 gol, também vindo em alta probabilidade. Puxei aqui, dos últimos 10 jogos, bateu em 8, mais de 1,5 gol, quando joga em casa. Pega o Seraing, que vem dentro de zona de rebaixamento, com apenas 6 pontinhos, dos 5 últimos jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. E o mais de 1,5 gol batendo aqui em 9 das 10 últimas partidas, quando jogou fora de casa. Vou puxar o histórico aqui para a gente ver esse retrospecto. Dos 5 últimos jogos, o Antwerp venceu 1, 2, 3... um empate e apenas uma derrota, ou seja, jogando em casa leva vantagem. E olhando o mercado de gols, o mais de 1,5 gol bateu em 4 das 5 últimas partidas do histórico. Time, sinceramente aqui não tem o que inventar, né? O Antwerp lidera a competição, tá certo? Vai jogar em casa, porém a odd não é tão alta. A gente tinha que ter alguma coisinha para dificultar aqui o nosso lado, né? Odd de 1,33 é uma odd baixa. Quem quiser buscar a vitória seca do Antwerp, vai pegar essa odd, vai juntar no bilhete e o que falei, né? É uma entrada seca, não dá para proteger num empate anula. Aqui é a entrada perfeita, mais ou menos perfeita, até porque no futebol a gente sabe que as zebras acontecem, né? Mas uma entrada que seria muito interessante, uma odd aqui de 1,50, podendo colocar um empate anula, ficaria bem bacana, mas não temos essa odd, tá legal? Talvez durante o jogo, vai que sobe essa odd, o Antwerp tá ali jogando mais intenso, está melhor na partida, aí você pode executar dessa maneira. E também, quem quiser explorar aqui mercado de gols, deixa eu dar uma olhadinha, o mais de 1,5 gol, o odd de 1,19 também pode ser explorado. Vem sim em alta probabilidade e eu também acho interessante a gente ficar atento aqui para ver o gol no primeiro tempo. O Antwerp jogando muito bem este campeonato, tá legal? Time, na sexta-feira também temos jogos interessantes aqui na Holanda, tá bom? Primeira e segunda divisão, Holanda e Holandinha, jogos bons para mercado de gols. Eu não vou analisar jogo a jogo, senão eu vou ser extremamente repetitivo, mas fiquem atentos nisso. Primeiro, mercado de gols. 2 golzinhos por partida, aí dá para trabalhar o mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. E quem estiver ali no ao vivo e puder olhar a tela, esse gol no primeiro tempo de todos os jogos, tá? Os jogos estão intensos. Tem uma odd interessante, dá para pegar o green no primeiro tempo. Over meio gol, HT. Fiquem atentos que geralmente o gol sai, tá legal? Agora chegando na Polônia, temos aqui Legia versus Legnica, jogo às 15h30 na casa do Legia. Olhando a tabela de classificação, Legia na terceira posição, 17 pontos, e o Legnica vice-lanterna, 17ª colocação, com apenas 5 pontinhos. Ainda vou mostrar a race aqui para vocês. O Legia jogando em casa, dos 5 últimos jogos, 3 vitórias e 2 empates. Mais de 1,5 gol, batendo em 4 dos 5 últimos jogos. O Legnica jogando como visitante, 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate, uma tendência de derrotas muito forte. E o mais de 1,5 gol também batendo em 4 das 5 últimas partidas. No histórico, uma partida em 2019, 2-0 para o Legia. Time, aqui não tem muito o que inventar, né? O Legia vem melhor na tabela de classificação, vai jogar em casa, o histórico tem uma vitória contra o Legnica, então provavelmente deve sim levar a melhor, tá bom? Temos uma odd aqui em pré-live de 1,65. O que dá para fazer aqui? Buscar a vitória do Legia com um empate anula, encaixa no bilhete. Se você estiver acompanhando no ao vivo, o time da casa muito mais intenso, amassando o visitante, aí dá para tentar pegar a vitória seca, odd de 1,65, como já trabalhei aqui com vocês, e também mercado de gols, o over 1,5, mais de 1,5 gol, vem quente, odd de 1,27, encaixa no seu bilhete. Time aí para fechar na Inglaterra, Premier League, vamos aqui de Nottingham versus Fulham, jogo às 16 horas. Olhando a tabela de classificação, o Fulham na 10ª posição, meio de tabela, 8 pontos, pega o Nottingham, vice-lanterna da competição até o momento, com apenas 4 pontinhos. Vamos dar uma olhadinha nessa race, né? O Nottingham jogando em casa, dos 5 últimos jogos, perdeu 2, ganhou 2 e empatou 1, oscilando um pouquinho aqui entre derrotas e vitórias. O Fulham, como visitante, perdeu 3, empatou 1 e venceu outra. Deixa eu dar uma olhadinha nesse histórico. O Fulham ganhou aqui 1, 2, 3...
perdeu uma e empatou outra, tá? Mercado de gols aquecido no histórico, o mais de 1,5 gol batendo em 4 das 5 últimas partidas. Deixa eu dar uma olhadinha em mercado de gols, o Nottingham em casa, dos 5 últimos jogos batendo em 4, mais de 1,5 gol, e o Fulham fora, o mais de 1,5 gol também batendo em 4 das 5 últimas partidas. Então qual que é a leitura que a gente já faz aqui? Primeiro, mais de 1,5 gol vindo em alta probabilidade, odd de 1,31, uma odd interessante, dá sim para juntar naquela dupla, tá bom, galera? E também, time por time aqui, eu acho o time do Fulham tecnicamente um pouquinho melhor e pelo que eu vi nesse início de campeonato, vem jogando mais bola. Mas vai jogar fora de casa e a gente sabe que às vezes isso pode complicar um pouquinho. Quem estiver no ao vivo e se o Fulham estiver melhor, de repente uma vitória do Fulham com um empate anula e o histórico ainda nos ajuda nisso.